Olá, professor e professora da Rede Educacional Adventista. Que bom estar com você nessa oportunidade que a Universidade Corporativa nos oferece de termos uma formação continuada. O tema que nós trabalharemos juntos e conversaremos um pouquinho sobre ele é um tema importantíssimo: filosofia da educação adventista. Nós procuraremos dar uma abordagem prática para esse tema. Passaremos alguns momentos juntos, então, conhecendo um pouquinho sobre esse assunto tão relevante para nós que atuamos na Rede Educacional Adventista. Você deve trabalhar com adolescentes, já trabalhou, ou convive com um adolescente, ou pelo menos vai lembrar do tempo que você era adolescente. A adolescência é um momento privilegiado da vida, quando nós começamos a questionar regras, valores, comportamentos, crenças, ideias. O que para alguns é algo negativo, na verdade é um processo natural de amadurecimento mental. É nessa fase que nós adquirimos o dom de hipotetizar, de imaginar um ideal. Nós começamos a imaginar como algo poderia vir a ser. Imaginamos como nós poderemos vir a ser no futuro, com quem poderemos nos casar, que profissão eu poderei ter. Só que neste momento nós começamos a comparar este ideal com o real, o que de fato acontece. Por isso que muitos adolescentes, ao perceberem a distância entre o ideal e o real, tornam-se críticos severos da família, das instituições, da política. Esse é um processo de desenvolvimento biopsicológico, característico dessa fase. Portanto, questionar, refletir, são coisas naturais dentro da normalidade, evidentemente. É nessa etapa que nós começamos a desenhar, então, um projeto de futuro para a nossa vida. Surgem as perguntas: quem eu sou? De onde eu vim? O que eu desejo para o meu futuro? Como realizar os meus sonhos? Estas perguntas, na verdade, se constituem o início do processo de reflexão sobre a vida, que nós podemos chamar de reflexão filosófica. Você já ouviu alguém dizer: esta é a minha filosofia de vida? Pois eu posso lhe garantir que essa pessoa está fazendo uma afirmação correta. Pois essa é a essência do conceito de filosofia que nós vamos adotar nesses momentos juntos, falando sobre esse tema. Um conceito de filosofia que eu gosto bastante é esse. Filosofia é um modo de pensar, é uma postura diante do mundo. A filosofia não é um conjunto de conhecimentos prontos, um sistema acabado, fechado em si mesma. Ela é, antes de mais nada, uma prática de vida, que procura pensar os acontecimentos além da pura aparência. Também podemos definir filosofia como a busca sistemática e insistente do sentido mais profundo e radical da existência humana, sem dúvida, para torná-la mais adequada, mais coerente, cada vez mais eficientemente humana. Estes são conceitos concretos do que é filosofia. Mas, em essência mesmo, todos nós podemos potencialmente ser filósofos. Toda vez que você reflete sobre a realidade, fenômenos do mundo social, do mundo cultural, do mundo político, sobre a condição do homem, sobre a condição da sociedade, na verdade, essa reflexão, esta prática da reflexão, é um aspecto da filosofia, mas é um aspecto da filosofia. Também podemos definir filosofia como a busca sistemática e insistente do sentido mais profundo e mais radical da existência humana, sem dúvida alguma, para torná-la mais adequada, mais coerente e cada vez mais especificamente humana. Em essência, todos nós somos potencialmente filósofos, ao refletirmos sobre a realidade, sobre os fenômenos do mundo social e cultural,
sobre a condição do homem, da sociedade. Porém, esta prática da reflexão é apenas um aspecto da filosofia. No sentido mais técnico, a filosofia pode ser compreendida em 3 aspectos. Uma atividade, ou seja, essa atividade de reflexão, um corpo de conteúdo que surge a partir dessa reflexão, por isso a filosofia não pode ser apenas encarada como uma atividade de reflexão, nem somente como um corpo de conteúdos ou ideias, mas ela se constitui principalmente quando se concretiza num conjunto de atitudes. Ou seja, se alguém diz, a minha filosofia de vida é esta pessoa está nos apresentando a implicação prática de como ela encara a vida e como ela age. Agora então vamos aplicar estes conceitos para o objeto da nossa análise, a filosofia da educação. Primeiramente vamos retomar a frase, a filosofia é um modo de pensar, uma postura diante do mundo. Se eu incluir a palavra educação nessa frase, será que ela fica coerente? Vejamos. A filosofia da educação é um modo de pensar a educação, uma postura diante do mundo. Que tal? Ficou coerente? O conceito continua. Ela, a filosofia da educação, é antes de mais nada uma prática de vida que procura pensar os acontecimentos além da pura aparência. Posso dizer que a filosofia da educação é antes de mais nada uma prática da vida educacional, que procura pensar os acontecimentos educacionais além da sua pura aparência. Nesta conceituação, a dimensão prática está bem explícita. Ou seja, a filosofia não prescinde da dimensão prática. Ela necessita desta dimensão para poder vir a ser. Eu posso escrever um livro, um compêndio com muitas páginas sobre filosofia de educação. Enquanto essas reflexões, este conteúdo transcrito no papel, não se tornar uma atitude, esta filosofia não se concretiza em plenitude. Para existir, ela precisa da atividade, do conteúdo e da atitude. Para ampliar ainda essa perspectiva, nós podemos afirmar que as crenças filosóficas não são as únicas determinantes das práticas educacionais. As forças políticas, sociais, econômicas e outras forças modificam ou impactam aquela filosofia que você construiu para si e procura colocar na sua prática diária. Quanto mais harmonia houver entre as nossas crenças filosóficas e as circunstâncias externas que nos rodeiam, mais saudável será o programa educacional. Ao conjunto das nossas crenças, dos nossos princípios, das nossas intenções, da nossa visão única da realidade, da verdade que acreditamos, dos valores que nós defendemos, nós chamamos de cosmovisão. Anteriormente, nós falamos da adolescência como o início da capacidade de refletir sobre a realidade. Falamos dessa capacidade de hipotetizar. E é no final da adolescência, no início da idade adulta, que nós formamos essa cosmovisão. Quando nós fazemos as nossas escolhas e construímos convicções pessoais. Portanto, a cosmovisão vai além deste conjunto de crenças filosóficas. Nela se assentam nossas ideias e atos do cotidiano. E a composição da cosmovisão é complexa, nem sempre está disponível na nossa consciência imediata, mas ela com certeza está subjacente em todos os nossos atos. É o embasamento que orienta as intenções de uma pessoa. No próximo módulo, nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o que é, como se constitui a cosmovisão. Fique conosco, com certeza você vai procurar entender melhor estas palavras que por vezes parecem tão abstratas,
mas que interferem tanto no nosso dia a dia e na nossa prática. Não perca!